Caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheilane Martins e irei acompanhá-los nessa jornada de redescoberta do direito e processo do trabalho. Digo redescoberta porque, com a reforma trabalhista, muita coisa mudou, fazendo que o direito material do trabalho e o direito processual que nós conhecíamos e aplicávamos fosse superado. Apesar de todas as mudanças apresentadas pela reforma, e repito, não são poucas, não há motivos para que você fique com medo ou desesperado, pois nosso curso tem como principal objetivo trazer os principais esclarecimentos sobre tudo o que está acontecendo em termos de direito e processo do trabalho em nosso país. De início, deixo claro que o nosso objetivo não é trazer opiniões políticas a respeito do tema. Tampouco temos o interesse de mudar a sua opinião política ou doutrinária. O nosso objetivo é que, ao final desse curso, você possa ter conhecimento das principais mudanças legislativas e possa ter condições de verificar a aplicabilidade das mesmas no seu dia a dia, no seu trabalho e, inclusive, nas questões dos diversos certames. Vamos começar? Amigos, devemos começar trazendo como informação para vocês que a reforma trabalhista corresponde à Lei 13.467 de 2017. Lei essa que altera a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT, e que passa a gerar seus efeitos após 120 dias da publicação. Por isso, parabéns para você que está nos assistindo, que mesmo depois de um dia de trabalho, está buscando conhecimento. Você que é advogado e necessita se atualizar o quanto antes, ou mesmo que é estudante e já quer saber como ficará a legislação com as alterações. Saiba que você já está na frente de muitos, pois com a vacácio de 120 dias é tão mínima que muitos colegas não terão o tempo necessário para aprender ou, pelo menos, entender as modificações que se deram em mais de 100 artigos do texto legal. Em nosso material, além de nossos e-books que foram produzidos com muito carinho e respeito, vocês encontrarão a íntegra da Lei 13.467 de 2017, com fins de facilitar os estudos e eventuais consultas. Vale destacar que muito se fala na edição de uma medida provisória com fins de apresentar alguns vetos às extensas modificações da CLT. Porém, até a gravação do nosso curso, nada foi alterado. Caso surja alguma alteração por meio de medida provisória, vocês terão acesso a esse material em nossa página. Há ainda a possibilidade de que surjam inúmeras ações de inconstitucionalidade da lei ou de artigos em específico, mas tal situação não afetará o nosso estudo. Então, vamos começar o nosso curso com as alterações que consideramos mais relevantes. Amigos, a primeira alteração legislativa que trazemos para vocês está no artigo 2º da CLT. Veja o nosso slide 1. Percebam que a redação do parágrafo 2º traz um acréscimo no que se refere ao termo, mesmo guardando cada uma sua autonomia. Esse termo, autonomia, pode ser interpretado como CNPJ diferente ou nome empresarial diferente, como é o caso do Grupo O Globo, que possui uma vasta quantidade de empresas, mas as mesmas possuem uma vinculação clara. Já no parágrafo 3º, conseguimos ver que um vício advocatício muito comum vai deixar de existir, ou pelo menos será coibido. Era muito comum que, quando da apresentação de uma ação trabalhista, o advogado do reclamante apresentasse um litisconsórcio passivo por entender que os sócios possuíam participação em outras empresas. O ideal era trazer todo mundo para o polo passivo com fins de tentar garantir uma execução. Afinal, algumas das empresas constantes no polo passivo teriam algum patrimônio e uma condenação já facilitaria a execução. Ocorre que,
Com a nova redação, a simples presença de um sócio comum ou de um sócio controlador não é motivo suficiente para que seja reconhecido um litisconsórcio passivo e aplicado o entendimento da súmula 331 do TST. Agora, será necessário que se demonstre que, além de sócio em comum ou sócio controlador ser o mesmo ou os mesmos, as empresas possuem um objetivo em comum ou atuam realmente em comum. Alteração legislativa essa que é válida e não se verifica a princípio um prejuízo, mas a aplicação da verdade real. Afinal, os colegas que atuam como advogados sabem que há casos em que se abrem 2, 3 ou 4 empresas diferentes com fins únicos de se fraudar a legislação, vez que tais empresas são do mesmo ramo de atividade e utilizam os mesmos empregados. É muito fácil verificar esse tipo de fraude quando na própria entrevista no escritório o cliente diz que era contratado pela empresa A, mas também prestava serviços para a empresa B e C. Empresas essas que possuem os mesmos donos, atividades idênticas ou similares e que, não raro, dividem o mesmo endereço físico. A próxima alteração que trago para tratar com vocês se refere ao artigo 4º. Vejamos nosso slide 2. Sem sombra de dúvidas, a inclusão do parágrafo 2º e, em especial, o inciso 8º, vem resolver uma questão que só encontrava resposta na jurisprudência pátria, que se refere à troca de roupa ou uniforme. O Tribunal Superior do Trabalho entendia que o tempo que o empregado utilizava para trocar de roupa ou colocar o uniforme quando ultrapassava 10 minutos devia ser contado como tempo à disposição do empregador e remunerado como hora extra. Inclusive, há inúmeras decisões do TST que são a favor do pagamento das horas extraordinárias, mesmo nos casos em que o empregado tem a faculdade de ir uniformizado para a empresa. Ou seja, com essa mudança na legislação seletista, o entendimento do TST tende a perder sua força, pois já existe previsão em sede de primeiro grau no que diz respeito à questão de fardamento. Por exemplo, essa alteração se torna mais interessante dentre as que surgiram no artigo 4º, porque traz realmente um dos maiores embates entre empregado e empregador no que se refere à existência ou não de jornada extraordinária. Particularmente, creio que as demais alterações do referido artigo não causarão maiores impactos como a questão do fardamento. Passamos agora para a próxima alteração legislativa, que se refere ao artigo 8º da CLT. Vejamos o nosso slide 3. Essa alteração legislativa, sem sombra de dúvidas, merece uma atenção bastante especial e uma reflexão por parte dos colegas. No que se refere ao parágrafo 1º, não temos críticas a tecer porque o direito comum, ou seja, o direito civil, já era usado de forma subsidiária ao direito do trabalho quando não se verificava uma posição contraditória. O parágrafo 2º e o 3º, entretanto, trazem um caráter um tanto nocivo para o direito e o processo do trabalho. Conforme se verifica pela análise da redação do parágrafo 2º, houve uma confusão no que diz respeito à função das súmulas e orientações jurisprudenciais. Afinal, em nenhum momento, os TRTs ou TST estão criando obrigações, mas apenas interpretando uma realidade que é vivenciada pelas partes envolvidas na relação de trabalho e adaptando essa realidade à legislação. Quanto ao parágrafo 3º, vemos nitidamente uma limitação da atuação do Poder Judiciário quando traz a intervenção mínima na autonomia da vontade. No momento em que o texto legislativo traz a intervenção mínima, nada mais se quer dizer senão que o juiz deve interferir o mínimo possível, tendo o dever de aplicar apenas a lei, ou a convenção, ou o acordo individual,
sem se ater realmente se houve uma coação do trabalhador, um vício na formação do contrato ou mesmo uma má-fé. Logo, essa alteração legislativa pode ser considerada sim bastante prejudicial e, sem dúvida, surgirão muitos incidentes de inconstitucionalidade a respeito do tema. Agora, vamos verificar as alterações apresentadas no artigo 10 da CLT. Vejamos o slide 4. Como podemos verificar, foi criado o artigo 10A, com fins de explicitar a responsabilidade do sócio retirante em um período de, no máximo, até 2 anos, depois de averbada a modificação do contrato. Esse é um entendimento que vem do direito empresarial, devendo ser deixado claro que a responsabilidade do sócio é subsidiária, salvo quando comprovada a má-fé do mesmo. Vamos passar agora a análise das alterações do artigo 11 da CLT. Vejamos o slide 5. A primeira alteração do artigo 11 foi a unificação da prescrição, independente de o trabalhador ser urbano ou rural, algo que já era previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Então, quanto a esse ponto da reforma, não se verifica nenhum prejuízo ao trabalhador ou benefício ao empregador. Podemos dizer que houve apenas a transcrição para a legislação do que de fato já era praticado. Quanto ao segundo e terceiro parágrafos, conseguimos ver que o texto da lei incorpora a súmula 294 do TST no que diz respeito à prescrição total e os ensinamentos do artigo 202 do Código Civil no que se refere à interrupção da prescrição. A novidade que verificamos é o novo artigo 11A, que se dedica a tratar de forma expressa da prescrição intercorrente e sua declaração que, inclusive, pode ser de ofício. Tudo bem até aqui? A próxima alteração a ser estudada é e deve ser considerada um avanço na nossa legislação trabalhista, conforme podemos observar nas alterações do artigo 47 da CLT. Vejamos nosso slide 6. Quanto ao artigo 47, podemos destacar que as alterações foram de grande valia, tendo em vista que trouxeram uma sanção maior para o empregador que mantém os empregados sem o devido registro. Apesar de a multa aplicada para as microempresas ou empresas de pequeno porte aparentemente não parecer um grande valor, quando fazemos uma comparação com as empresas de médio e grande porte, verificamos que os valores são significativos sim e podem vir a coibir os empregadores que mantêm empregados na ilegalidade. É importante destacarmos que as fraudes trabalhistas sempre vão existir. Caso contrário, não precisaríamos de legislação e tampouco de justiça especializada. Mas a multa pela não assinatura da CTPS já pode ser vista como um inibidor, ainda que não total, das fraudes existentes. Fraudes essas que, algumas vezes, possuem o aval do trabalhador e não podemos esquecer disso. Quem atua como advogado, em algum momento ou outro, presenciou a ocorrência de trabalhadores exercendo atividades sem CTPS assinada com o fim de receber o salário do novo emprego e também receber o seguro-desemprego do trabalho anterior. Meus amigos e amigas, essa conduta é uma fraude e deve ser totalmente coibida. Vamos avançar no nosso tema? A alteração que vamos tratar agora deve ser vista com bastante cuidado por todos vocês, pois, certamente, será um tema bastante cobrado em certames, assim como irá afetar a vida de muitos trabalhadores. Vocês sabem a qual alteração estamos nos referindo? Exatamente, pessoal, é a alteração do artigo 58 da CLT. Vejamos o que traz o nosso slide 7.
alteração se refere às tão conhecidas horas in itinere e deve ser vista como uma alteração lesiva para o trabalhador, pois o tempo que era contado como trabalhado não mais o será. Vamos exemplificar? Vamos supor que Camilo e mais 30 colegas de trabalho residam em uma localidade chamada Céu de Brigadeiro, que não possui transporte público, e a empresa XWZ concede transporte para que os empregados possam ir e vir da localidade até a empresa. O tempo despendido por Camilo e seus colegas no transporte da empresa é de 1h30 para ir ao trabalho e 1h30 para voltar. Ou seja, o tempo total é de 3 horas. E de acordo com a redação original da CLT, tal tempo conta como hora trabalhada ou hora à disposição do empregador. Com a nova legislação, esse tempo que Camilo e os demais colegas levam no transporte da empresa, ou seja, 3 horas, deixa de ser contado como hora in itinere, por se entender que o tempo de translado do empregado, ainda que em transporte do empregador, não conta como tempo à disposição. Essa alteração pode ser bastante lesiva nos casos de inexistência de transporte público ou de local de difícil acesso, porque retira do trabalhador o ganho referente às horas in itinere. Ganho esse que, se pensando pelo viés de medicina e segurança do trabalho, era visto como um compensador para o tempo de repouso e lazer que o empregado perde. Entretanto, vendo pelo lado do empregador, o mesmo acaba sendo punido quando se servia de trabalhadores que não residiam em zona urbana ou em jornadas não servidas por transportes públicos. Repito, tomem bastante cuidado com as consultorias que lhe forem feitas em relação à nova legislação, pois muitos conceitos deixarão de existir. Além disso, não podemos esquecer que a reforma nos trouxe alterações significativas quanto ao trabalho em regime de tempo parcial. Vez que, na redação antiga, a CLT previa que o regime de tempo parcial correspondia ao trabalho que não excedesse 25 horas semanais. Com a nova redação, o trabalho em tempo parcial passa a englobar as jornadas de até 30 horas semanais e permite a realização de horas extras nos casos em que as jornadas não excedam 26 horas semanais. Do ponto de vista prático, tal alteração tem como fim a redução de gastos com as folhas de pagamento, posto que os direitos referentes aos trabalhadores de tempo parcial são mais reduzidos. Creio que uma das alterações mais comentadas da reforma seja a questão referente à jornada de trabalho e horas extras, não é mesmo? E, de fato, a reforma trouxe alterações que não podemos deixar de tratar com vocês nessa nossa primeira aula. Por isso, vamos tratar agora das modificações ocorridas em relação ao artigo 59 da CLT. Vejamos nosso slide 8. Bem, pessoal, pela análise detalhada do artigo 59, conseguimos ver que houve uma alteração que passa quase despercebida. Vocês conseguiram ver? Exatamente. É a possibilidade de aumento da carga horária de trabalhador por acordo individual de trabalho. Se repararmos na redação antiga, essa possibilidade não existia. Ou seja, com a reforma, o trabalhador poderá negociar com o seu empregador a possibilidade ou não de sua carga horária se estender por mais 2 horas. Obviamente que essa alteração não deixa alternativa ao trabalhador, pois dificilmente alguém terá condições de negociar suas condições de trabalho. O trabalhador é hipossuficiente, tem esposa, filhos, contas para pagar e com certeza ele irá se submeter ao que for imposto pelo patrão. Além disso, é difícil imaginar patrão e empregado discutindo as cláusulas de um contrato de trabalho, mesmo porque todo mundo que já trabalhou de carteira assinada em alguma empresa sabe muito bem que o contrato já vem pronto, faltando apenas a assinatura do trabalhador. Trabalhador esse que não terá a ousadia de discutir cláusulas contratuais e que, de acordo com a nossa realidade de mercado, sequer irá ler o contrato de trabalho. Analisando ainda o artigo 59,
vemos que ele trouxe para o seu parágrafo 1º a norma prevista na Constituição Federal, que se refere à hora extra de, no mínimo, 50% a mais que a hora normal. Norma essa que já era aplicada, tendo em vista que era mais benéfica ao trabalhador, fazendo que os 20% de horas extras previstos na CLT não fossem respeitados. Vemos ainda que o parágrafo 4º foi revogado por ter perdido o sentido com a nova regulamentação da jornada de trabalho em tempo parcial. E, pela análise do parágrafo 5º, podemos perceber que o banco de horas, que antes era negociado com o sindicato da categoria, pode ser negociado diretamente com o trabalhador. Além disso, a hora de almoço passa a ter um caráter de verba indenizatória e a jornada de 12 por 36 passa a ser de fato regulamentada. Aqui abrimos um parêntese interessante. Por quê? Ao mesmo tempo que se entende que a jornada de 12 por 36 é contrária às medidas de segurança e saúde do trabalho, ela também pode permitir que o trabalhador goze de uma folga mais extensa e possa, inclusive, ter mais de um emprego face às horas livres. E, para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos trazer para vocês a alteração do artigo 62 da CLT. Vejamos o nosso slide 9. Podemos observar facilmente, foi incluído o inciso 3º, que retira dos empregados do teletrabalho o direito às horas extras, mesmo que eles tenham sua jornada de trabalho controlada. Condição essa que, a princípio, gera uma série de problemas ao trabalhador que corre o risco de ser exposto a jornadas de trabalho fora da realidade vivenciada atualmente. Entretanto, vamos guardar um pouco da nossa curiosidade sobre o teletrabalho para a nossa próxima aula, onde traremos mais informações sobre essas modificações. Espero vocês em nossa próxima aula. Forte abraço!